Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero que tenham descansado do fim de semana. A Pro amou as aulas que nós tivemos aí na quinta e na sexta, da discussão sobre a infância. Foi um conteúdo bem legal. Foi rapidinho, né? A sonância lá dos usos das vogais, nas repetições das vogais, né? E aí a gente encerrou fazendo lá os vozes ativas. Era uma discussão lá com os pais, as mães de vocês, os responsáveis, né? Avós, tios, um monte de gente falou com vocês e deram uma opinião, vocês deram opinião, eu dei também. Foi muito divertido, a Pro gosta muito disso, de sempre ter esse diálogo, de ter essas conversas. E vamos fazer como combinado, sempre tá trazendo aí mais disso, né? Pra gente sempre estar em contato constante, né? Pessoal, é o seguinte. Nessa semana, nós vamos começar um conteúdo novo. Não se desesperem. Toda semana a gente está fazendo um conteúdo, toda semana está sendo tranquilo, né? Só que a questão é que esse conteúdo na apostila, ele aparece como dois de uma vez. Ele aparece como concordância verbal e nominal e verbal. Concordância, nominal e verbal. Só que são conteúdos um pouco extensos. E aí, eles têm que vir sendo trabalhados juntos. Só que a propensa que, se a gente primeiro ver a concordância nominal, depois a verbal e depois juntar as duas, fica de uma forma muito mais clara, uma forma muito mais leve para que vocês aprendam. Então, quando a gente for juntar as duas, vai ser lá no final. Por quê? Nessa semana, hoje e amanhã, a gente vai trabalhar mais a teoria, né? Das concordâncias. Amanhã, hoje e amanhã, segunda e terça, mais a teoria disso. A Pro vai trazer alguns exemplos, explicando etapa por etapa, hoje e amanhã, porque é bastante coisinhas. E aí, na quinta, a gente provavelmente vai corrigir os exercícios, eu ainda estou vendo quais os exercícios. E na sexta, daí a gente inicia a nossa aula de tira dúvidas. Vou fazer o quiz lá para a gente fazer juntos sobre a concordância nominal. Então, prestem bastante atenção nas aulas para que na sexta a gente consiga fazer isso da melhor forma. Na segunda que vem, daí a gente começa a concordância verbal. E aí a gente vai trabalhando as duas ao longo do tempo, tá? Então vamos com calma, que ninguém tá com pressa. O que a gente tem mesmo de importância é que vocês aprendam da melhor forma. Então, a Pro faz com calma para que a gente possa pegar melhor aí o conteúdo, beleza? Então, hoje, vou compartilhar a tela aqui para a gente iniciar a nossa aula. Então, hoje a nossa aula é a aula de número 50, concordância nominal. Ok? Eu vou ficar aqui no canto da tela. Oh, meu Deus. Calma. Isso. Então, aí a concordância nominal, aula 51, a gente precisa primeiro entender, né, o que é a concordância nominal. Então, o que é? Todos os elementos que a gente trabalhou até agora, eles compõem uma oração. Lembra? Frase, oração, período, né? E eles precisam estar em harmonia. Lembra que a gente acabou de ver, por exemplo, a flexão do substantivo e a flexão do adjetivo? Se o substantivo está no plural, meu adjetivo precisa estar no plural. Então, tudo está em concordância, tudo está em harmonia, né? Então, quando estiver relacionado ao sintagma nominal, que é a parte de uma oração, isso aí a gente vai pegar agora, nós vamos ter como núcleo, como o principal, um substantivo. E aí que há a concordância nominal. Quando a gente, então, olhar uma oração, a gente primeiro tem que lembrar, oração tem verbo. Lembram? Se a minha oração tem um verbo e eu vou prestar atenção no meu verbo, o que eu vou precisar de mais importante depois do verbo? De um nome. E aí eu vou ter um núcleo. O núcleo é a parte mais importante. Quando a gente pensa estudando geografia, acho que é só geografia, acho que isso não cai em ciência.
mas a gente vê lá o núcleo da Terra. É a parte mais importante, né? Então, quando a gente pensar em núcleo, a gente vai pensar no mais importante dentro da oração. Depois do verbo, se tiver o mais importante ser um nome, aí entra substantivo, adjetivo e outras coisinhas que vocês ainda não viram. Então, vamos focar no adjetivo e no substantivo, tá? Então, quando o núcleo for um nome, um substantivo, então vai acontecer a concordância nominal, tá? Em geral, a regra da concordância nominal diz que todos os determinantes, ou seja, os adjetivos, o numeral, o pronome, o artigo. Pronome e artigo a gente vai ver nas próximas semanas. Mas o numeral e o adjetivo a gente já deu uma olhada, né? Por exemplo, adjetivo, bonito, numeral, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Pronome, adjetivo, também a gente vai aprender. O artigo a gente já deu uma olhada, né? Que é o menino, a menina, as meninas, né? O pronome é tipo aquele, esse, são pronomes. Mas, quando nós tivermos, então, esses tipos de determinantes, por exemplo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, eles devem estar se harmonizando quanto ao gênero e o número do substantivo, né? Portanto, se o substantivo estiver no feminino singular, os seus determinantes, por exemplo, o seu artigo, se eu falar meninas, o meu artigo tem que estar no feminino, no plural. Por exemplo, as meninas. E aí, se eu tiver um adjetivo, ele também tem que estar no singular e no feminino. Aí tem que ser a menina bonita, não as meninas feias. Não concorda. Não há harmonia nessa frase, né? Mas caso esteja no masculino e plural, os determinantes o acompanham. Então, a gente tem que pensar em concordância. Quando a gente concorda com algo, é porque as coisas são iguais. Quando eu concordo com o seu pensamento, é porque o meu pensamento é como o seu. Então, se há concordância nominal, é porque o meu nome concorda com todo o resto da oração. O meu substantivo concorda com o meu adjetivo, com o meu numeral, com o meu pronome, com o meu artigo e assim por diante. Então, sempre pensar gênero, feminino, masculino, número, singular, plural. Isso tem que estar sempre aí. E aí, os meus determinantes acompanham o meu nome, que é o meu substantivo, porque o substantivo nomeia tudo, né? Quando pensarmos, então, em concordância nominal, nós vamos pensar, então, em substantivo que concorda com o resto da oração, tá bom? Então, quando o adjetivo estiver pós-posto, né, colocado depois de dois ou mais substantivos, o que fazer nesse caso? Nesse caso, então, é necessário nos atentar ao gênero do substantivo. Eu trouxe alguns exemplos. Quando o substantivo é do mesmo gênero, o adjetivo vai para o plural ou concorda com o mais próximo. Por exemplo, João, Maria e José estavam bonitos. Ele tem que concordar com o mais próximo. Entende? Qual é o mais próximo? José. Então, o bonitos tem que concordar com José. Eram mais de um, então tem que estar no plural. Conseguem acompanhar? Por exemplo, eu trouxe dois exemplos. Ó. Eu trouxe um no plural e um no singular. O Brasil possui montanha e chapadas deslumbrantes. Aí o outro, eu trouxe igual. Não, ó, o Brasil possui montanha e chapada deslumbrante. Percebem que no primeiro exemplo, o deslumbrantes, ele concorda. Por quê? Ele não está falando de uma montanha ou uma chapada, ele está falando de várias montanhas, várias chapadas. Só que aí ele trouxe no singular os meus substantivos e o meu adjetivo ele vai para o plural. Ou ele concorda com o mais próximo. No de cima, ele concorda com o plural, que é as montanhas e as chapadas. Ali, a gente tem mais de uma classe, por exemplo. Então, eu sei que está perdão, gente. Que está no meu plural. Por quê? É a montanha e a chapada. É como se eu falasse assim, a Maria e o João. São dois, não um só. Então, tá no plural. Igual eu dei o exemplo, Maria, José e João
são bonitos. São 3 pessoas, eu sei que eles são no plural, então o meu adjetivo tem que estar no plural. Mas ali na de baixo também tá certo, porque concorda com o número da frase. Por exemplo, o Brasil possui montanha e chapada deslumbrante. Eu só tô falando que a chapada é deslumbrante, eu não tô falando que a montanha é deslumbrante. Percebem a diferença? Quando eu coloco deslumbrantes, eu tô falando de chapadas e montanhas. Quando eu falo só deslumbrante, sem estar no singular, estando no singular, sem estar no plural, eu estou falando só que a chapada é deslumbrante. A montanha não. O Brasil possui montanhas e chapadas deslumbrantes. Eu estou falando só de um. Então, quando o substantivo do mesmo gênero ele acontece aí do adjetivo, o adjetivo vai para o plural, ele concorda com o mais próximo. Quando ele concorda com o mais próximo, que é o caso da segunda opção de chapada deslumbrante, vai parecer que é só um. Então, eu não pus ele no plural, então vai parecer que é só a chapada e não a montanha. Percebe? Aí tem a situação do substantivo ter gêneros diferentes. Lá tinha o mesmo gênero, montanha e chapada. A montanha, a chapada. As duas estão no feminino. Mas pode acontecer que aconteça de um substantivo estar no masculino e um no feminino. E aí são gêneros diferentes, né? Então aí o adjetivo, ele sempre vai para o masculino. Sempre para o masculino no plural, né? Ou ele concorda com o adjetivo mais próximo, como foi a outra vez, mas sempre no masculino. Por exemplo, eu trouxe a ideia. O homem e a mulher gordos chegaram para a consulta. O homem e a mulher gorda chegaram para a consulta. A mulher e o homem gordo chegaram para a consulta. Percebem a diferença? Ó, o homem e a mulher, os dois são gordos, chegaram para a consulta. Ponto. A gente entendeu isso, certo? O homem e a mulher gorda chegaram para a consulta. Aqui a gente entende que só a mulher é gorda, não o homem. A mulher e o homem gordo chegaram para a consulta. Aqui na segunda, só o homem é gordo. Percebem como não colocar ali os dois no plural, no masculino, a gente entende uma coisa? Quando ele concorda com o mais próximo, a gente entende uma coisa só. Quando ele concorda com os dois, estando no masculino, a gente entende outra coisa. Então, por isso que é importante que nós tenhamos isso em mente, tá? Quando o substantivo for de gêneros diferentes, o adjetivo vai para o masculino e plural. Agora, quando eu quero falar de uma só das pessoas, de ambos os gêneros, eu coloco o meu adjetivo concordando com o meu substantivo mais próximo, tá? Acho que ficou claro aí com esses exemplos. Agora também existe o caso, né, da regra para o substantivo com gêneros diferentes. Embora as ambas formas lá que nós mostramos agora estejam corretas, é comum que as pessoas prefiram usar a concordância no masculino e no plural. Sabe por quê? Em virtude de sensação, da virtude da sensação de que quando nós concordamos apenas com o mais próximo, parece que o adjetivo se refere somente a ele. Então, essa sensação ela não é verdadeira, já que a regra permite a dupla concordância em ambas. O adjetivo se referir aos dois núcleos do substantivo, que é isso que acontece. Não parece que a gente está falando só da mulher ou só do homem na segunda e no terceiro exemplo? No primeiro, parece que a gente está falando dos dois. Então, por isso que a gente prefere, geralmente, usar o adjetivo no masculino e plural quando os substantivos são de gêneros diferentes. E tá tudo bem, tá tudo certo. Se a gente usar de baixo, também tá certo. Se usar o de outro de baixo, também tá certo. Aí vai depender da nossa interpretação, do nosso nível de interpretação. Ok? Aí vem a outra questão que fala: o adjetivo pode vir anteposto, ou seja, colocado antes do substantivo, né? Nesse caso, então, há duas formas de concordância nominal. Entretanto, o que comandará a escolha não é o gênero do substantivo, mas sim o tipo dele, ou seja, se ele é comum ou se ele é próprio. Lembra que comum são substantivos como caneta, árvore, mesa, cadeira e assim por diante. E os próprios são nomes. Por exemplo, meu nome é Isabela, Joaquim, Joana e assim por diante. Então, a gente vai precisar, nesse caso, quando o adjetivo vir antes, nós vamos precisar perceber sobre o substantivo qual é o tipo dele. Além do gênero, né?
a gente ainda vai precisar ver qual é o tipo dele, se ele é comum ou próprio. Tá? Então, a gente precisa estar aí com os tipos dos substantivos bem em mente, tá? O que é o comum e o que é o próprio. Aí, quando o adjetivo está anteposto, ele vem antes, anteposto a dois substantivos comuns, ele deve concordar com o adjetivo mais próximo. Por exemplo, o pai ganhou bonito relógio e camisa. Embaixo, o pai ganhou bonita camisa e relógio. Percebem que o substantivo bonito, ele está mais próximo ali de relógio. Então, ele vai concordar primeiro com o primeiro substantivo, né? Ele concorda com o adjetivo mais próximo. No segundo, ele concorda com camisa, porque daí eu trouxe camisa antes de relógio. Então, meu substantivo, ele tem que estar no feminino, tá? Então, quando o meu substantivo, ele vem antes dos meus adjetivos, meu adjetivo vem antes dos meus substantivos, que é o caso aí, porque relógio, camisa são substantivos, mas o meu adjetivo que fala sobre os meus substantivos, o que é bonito? Relógio e camisa. Então, veio antes o meu substantivo. E relógio e camisa são substantivos comuns. Então, o gênero do meu adjetivo, ele vai concordar com o que está mais próximo a mim. Ou seja, na primeira opção, o que está mais próximo é o relógio. Então, meu substantivo relógio está no masculino. Meu adjetivo também precisa estar no masculino. Agora, em caso da camisa que está no feminino, então meu substantivo tem que vir, meu adjetivo tem que concordar com o meu substantivo. E aí, essa é a regrinha, tá? Então, para tudo estar em harmonia, tudo estar em concordância. Aí vem também o caso de adjetivos antepostos, ou seja, que vem antes do substantivo próprio. Aí o adjetivo deve aparecer no plural. Por exemplo, os incríveis Machado e Guimarães são ícones da literatura brasileira. Machado de Assis e Guimarães Rosa, no caso aí, né? Que são dois escritores brasileiros. São dois nomes próprios, Machado e Guimarães. Dois substantivos próprios. Então, o meu adjetivo ícones, para falar que eles são maravilhosos, ele tem que vir no plural, porque eu não estou falando de uma coisa só. Não tem que falar assim, ícone, é ícone, Guimarães é ícone, e Machado também é ícone, entende? Por exemplo, se eu falasse, João e Maria são belos alunos. Não, os alunos estudiosos são João e Maria. Vamos por assim. Os alunos estudiosos. Estudiosos está o meu adjetivo, né? São João e Maria. Tá vendo? Que primeiro vem o meu adjetivo e depois o meu substantivo. Então, ele tem que concordar com os dois, porque é nome próprio, tá? Aí é a mesma coisa. Guimarães e Machado tá vindo antes de ícones, que é o meu adjetivo. Então, meu adjetivo precisa estar no plural. Então, essa é mais uma regrinha aí do adjetivo anteposto ao substantivo. Aí, se um substantivo for multiplicado por dois adjetivos, como proceder? Nesse caso, o substantivo ele pode aparecer de três formas distintas. Ele pode aparecer no singular, no plural e no singular de novo. Aí, o que acontece? Trouxe aí dois exemplos do singular e um do plural. No singular, ele vai aparecer assim, a festa espanhola e canadense. Percebe? E o substantivo ele apareceu de três formas. Ele apareceu como festa, substantivo comum e simples. Espanhola é um adjetivo, é um substantivo que é pátrio. E canadense, outro substantivo pátrio. Ele pode aparecer aí de três dessas formas, tá? Mas o espanhol e o canadense, ela também funciona como adjetivo. Por quê? Porque é o tipo de festa. Tá me dando tá me classificando que festa é. É uma festa espanhola e canadense. Já no singular, esse substantivo, ele pode aparecer com repetição do artigo. Então, o artigo é o a, aí, né? A festa espanhola e a festa canadense. No caso aí, né? Não aparece a festa de novo, mas ó, a festa espanhola e a canadense. Eu repeti o artigo para falar da canadense também. Tá? E no plural, ela pode aparecer assim, as festas espanhola e canadense. Eu vou falar das duas festas, mas não vou colocar espanholas e canadenses.
apenas a festa, tá? Que é o nosso substantivo. Então, ela pode aparecer com a repetição do artigo, pode aparecer somente no plural ou somente no singular simples, tá bom? Sem repetição do artigo. Então, é mais ou menos aí essa regrinha do substantivo. Aí, o sujeito composto antes do verbo é quando o sujeito é composto e vem antes do verbo. Esse verbo, ele deve estar sempre no plural. Quem que é o sujeito? É a minha pessoa, né? Então, Maria e José aí são meus sujeitos. Conversaram é o meu verbo. Quem conversou? A gente descobre quem é o sujeito da oração perguntando para o verbo. Conversaram. Eu sei que o verbo é conversaram. E aí eu pergunto para o verbo, quem conversou? João e Maria. Eu sei quem é o meu sujeito. João e Maria. E aí o que aconteceu com João e Maria? Eles são nomes, né? Então, eles são substantivos próprios. Então, eu vou saber isso. Antes do meu verbo, eu tenho dois nomes compostos. É um sujeito composto, porque é mais de um sujeito, são dois. Se eu falasse assim, Maria conversou até de madrugada, seria um sujeito só, não seria um sujeito composto, seria um sujeito simples, só uma pessoa. Então, a gente pensa, quando a gente fala de Maria e José, em substantivos comuns, próprios e compostos. Porque são dois e não um só. Percebe? Quando eu falo só de Maria, eu tenho um substantivo comum, simples, próprio e só. Quando eu falo de José, comum, simples, próprio, só. E aí, quando eu falo Maria e José, eu tenho comum, próprio e composto. Não é simples, é composto. Ok? Sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito é composto e vem depois do verbo, o verbo pode ficar no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo. Sujeito aí, no caso, é o diretor e os professores, tá? Então, ó, discutiram diretor e professores entre si. A gente entende que eles conversaram, eles discutiram. Discutiu diretor e professores. Discutiram os dois, os professores e o diretor. Discutiu o diretor e os professores. A gente também entende que foi os dois, tá? Então, ou ele vai estar no plural primeiro, ou ele vai concordar com o mais próximo. Sempre essa regra, gente. Ou ele vai estar no plural, ou ele vai concordar com o mais próximo. Ok? Então, gente, essa foi a nossa aula. Foi bem rapidinha aí, só para a gente dar início à concordância nominal. Se ficaram com dúvidas, anotem. Quinta-feira a gente tem monitoria. Vou rever isso com vocês na monitoria. Sexta-feira a gente tem a nossa aula ao vivo, que é para tirar as dúvidas. Também podemos refalar sobre isso, tá? Para ficar mais claro ainda para vocês a questão, então, dos adjetivos. Eu voltei para fazer junto com ele. Tá bom? Um beijo, gente. E até amanhã. Era que é pro, né? Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza